Olá, estudante do 8º ano, né, do ensino fundamental. A aula de hoje, nós estamos no PET 4, né, que é o volume 4, semana 3, está na página 25. A gente vai falar mais sobre polígonos, né, que nós falamos nas aulas anteriores. E aqui comigo está a Márcia, né? Então, nós vamos falar sobre polígono, relembrando aí o que é um polígono regular, né? Todo polígono regular, os lados, então aqui nós temos um polígono com 3 lados iguais, né? E os ângulos internos também, né, do polígono, para ele ser regular, os ângulos têm a mesma medida. Então, todo polígono regular, relembrando aí que a gente já tinha visto anteriormente, tem os lados e os ângulos, né, de mesma medida. Bom, todo triângulo é assim? Não, nós vimos vários tipos de triângulos, né? E o nome especial desse triângulo, que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais, é chamado de triângulo equilátero. Bom, o polígono regular, quando está dentro do círculo, né, da circunferência, ele é polígono regular inscrito, né? O inscrito, qualquer polígono inscrito da circunferência, ele está dentro, né? É organizado pelo centro da circunferência. Então, nós temos aqui o que nós vimos também chamado apótema. O que é o apótema? É a medida que vai do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados do polígono. Então, esse polígono aqui, né, é um triângulo, tem 3 lados. Aqui a gente tem o ponto médio deste lado, e a medida que vai do centro até esse ponto médio desse lado aqui é chamado apótema, né? Então, todos os lados têm o mesmo valor, né? A medida que vai do centro até uma extremidade, que é um dos vértices do triângulo, que também é a extremidade da circunferência, é chamada de raio da circunferência. Então, aqui nós temos essa medida. Então, vocês podem observar aqui, no PET tem vários exemplos também, né, dos polígonos regular inscrito. Então, sempre um polígono regular inscrito, ele está dentro da circunferência, pegando os vértices do polígono, né? Na última aula, né, da semana passada, a gente viu polígono regular circunscrito. Então, só reforçando, o circunscrito, o que é o triângulo aqui? Olha, o triângulo é equilátero, né, continua sendo um polígono regular com 3 lados, triângulo equilátero, e o circunscrito, ele está do lado de fora. Então, guardem isso, né? Quando o polígono regular está dentro, né, dentro da circunferência, ele é chamado polígono regular inscrito. Quando ele está pegando a circunferência que está lá dentro, né, está pegando a extremidade aqui, ó, né, da circunferência, ele está circunscrito. Então, nós temos a mesma coisa também, que nós vimos o apótema, né, que é a medida do centro, né, até o ponto médio de um dos lados do triângulo. Então, aqui é o apótema. Coincidentemente, né, vocês podem observar que essa medida aqui, olha, é a medida do raio da circunferência, porque a circunferência está aqui dentro do polígono, né? Tem um exercício do PET, né, que nós resolvemos, né, com outros valores que tinha, né, no PET 4, exercício 2 da semana 2, está na página 24. Eu vou reforçar esse exercício,
porque ficou no finalzinho da última semana, né? E os valores também estavam diferentes. Então, vocês observem, né, que quem teve dificuldade para resolver o exercício, o apótema, né, é essa medida aqui, ó. Ela é a mesma medida do raio. E o raio que foi dado no PET do exercício é 1 metro. Então, nós temos aqui, olha, o apótema é a mesma medida do raio, que é 1 metro. Se considerar a altura, essa altura do triângulo, né, equilátero, se considerar essa altura aqui 3 metros, a medida ou base, né, do triângulo equilátero não foi dado no exercício, a gente poderia ter calculado, né, mas eu estou passando agora para vocês, né, que ela dá aproximadamente 3,47 metros. Então, esse símbolo aqui, olha, este, né, quando tem o igual com esse sinalzinho em cima, chama aproximadamente. Então, essa medida a gente vai arredondar para ficar mais fácil nos cálculos. É 3,5, né? Nós vamos arredondar para 3,5. E também foi pedido no exercício para arredondar o valor do π. O valor do π é um número irracional, 3,1415, né? E continua este número. Então, se a gente for arredondar aqui para um número inteiro, arredondando na matemática, esse 3,1, né? O 4 também, então continua 3. Então, foi pedido no exercício para passar, arredondar o π para 3. Bom, a resposta da letra A, né, conforme nós já vimos, é o triângulo equilátero. Então, que nome que recebe esse polígono? Que é circunscrito, porque ele está por fora, né, pegando as extremidades do círculo, né? O círculo tem raio de 1 metro, e o apótema também. Então, a resposta da letra B também foi dado, né? Se o apótema, né, esse aqui, a medida também do apótema é 1 metro. A letra C pediu a área do círculo. Então, olha só, eu tenho que substituir o raio por 1 ao quadrado, né? Vai ficar 1 vezes 1 é 1, vezes o π, que eu estou arredondando para 3, então a área do círculo, essa área toda aqui, olha, é 3 metros quadrados. E o perímetro do círculo, que é a medida dessa parte aqui, olha, né? Esse comprimento da circunferência, que eu posso usar a fórmula 2πr, eu vou pegar o 2, multiplicar o π por 3, né? Que eu estou usando o π arredondado, e o raio é 1. Então, vai ficar 6 metros o perímetro ou o comprimento, né, da circunferência desse círculo. E tem mais, né? A letra D pediu qual a medida do lado do triângulo. Então, esse dado, né, ficou difícil para vocês calcularem, né? Tinha como ser calculado, mas vai ser, né? A gente está arredondando para 3,5 metros. Se esse lado do triângulo, né, mede 3,5 metros e ele tem 3 lados iguais, qual que é o perímetro desse triângulo? 3 vezes 3,5, que dá 10,5 metros. E a área do triângulo? 3 vezes, né, que é a altura, a base, né, vezes a altura, dividido por 2, dá 5,25 metros quadrados. Vocês corrigem esse exercício aí no PET, porque os valores, né, aqui, olha, esses valores são os valores aproximados, né, para que vocês não tenham dificuldade aí, que a gente, né, possa resolver esse exercício, porque esse lado, né, teria que ter sido calculado. Então, a área colorida, como que eu acho a área colorida? Eu pego essa área toda do triângulo que eu calculei, que é 5,25 metros quadrados, é tudo, e tiro a área do círculo, né? Como se tivesse um buraco aqui dentro, né? Então, quanto que sobrou dessa área aqui na cor, né, colorida de laranja aqui, olha? 5,25 menos 3, que dá 2,25 metros quadrados. E por último, né,
pediu para passar uma fita, né, por lado de fora e por lado de dentro aqui desse círculo. Então, quantos metros de fita? Seria o perímetro, que é 10,5, mais 6, né, que é esse comprimento do círculo. A resposta da letra H é 16,5 metros de fita. Bom, polígono regular inscrito, a gente já viu que é o que está dentro. Então, vocês têm vários aí no PET da semana 3. Esse primeiro, qual que é o nome dele? Pediu para escrever o nome, né? Então, a gente já viu que é um triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Este aqui, olha, como que recebe o nome, né? Um polígono que tem 4 lados iguais. Ele está dentro de uma circunferência de raio de 10 centímetros. Todos os polígonos aí da semana 3, eles estão mostrando isso. Então, pediu para colocar o nome desse polígono é quadrado, né? 4 lados iguais. Esse polígono aqui, né? Como que ele chama? É o pentágono. E este aqui, 6 lados iguais e 6 ângulos internos iguais, é o hexágono. Ok? Então, vocês escrevam lá em cima, lá no início da semana 3 do exercício do PET, né? Tem pedindo para vocês colocarem o nome dos polígonos. Este tem 10 lados iguais. 10 lados iguais, né? E 10 ângulos internos iguais. É o decágono, ok? Depois que vocês preencherem também o texto, né? Tá chamando a atenção do que acontece com o raio e o apótema, olha. Não sei se vocês observaram aí, olha, mas você tem o apótema aqui do polígono de 6 lados. A medida foi dada. Então, olha, quando ele chega em 10, né, o apótema está aproximando, né, mais ainda, né, do valor do raio. O raio não é 10 centímetros? Então, olha, ele compara isso, né, e vocês podem observar que quanto maior o número de lados, né, então aqui nós temos 3 lados. O polígono, se ele está inscrito na mesma circunferência de raio 10, quanto maior, né, esse número de lados, vai se aproximando o apótema, essa medida aqui, olha, no triângulo é 5 centímetros do apótema, medida do apótema. Quando chega no quadrado, o apótema aumenta, olha, está passando para 7,07, né? Quando chega no pentágono, o apótema aumenta mais ainda, está passando para 8,09. Quando chega no hexágono, 8,66. E quando chega no decágono, 9,51. Então, quanto maior, né, a medida dos lados, né, do polígono que está lá dentro, né, o polígono é inscrito a uma circunferência de raio 10, né, mas vai se aproximando o valor do apótema do raio, que é 10. Pediu também para vocês calcularem o perímetro do círculo, né, ou da circunferência, né, e também a área desse círculo. Então, se o raio é 10, para calcular, né, o perímetro, eu posso usar 2πr e para calcular a área do círculo eu posso usar a fórmula πr ao quadrado. O r é o raio e o valor do π pediu também para arredondar o π para o valor de 3. Então vai ficar fácil, ó, 2 vezes 3 vezes 10 é o quê? É o perímetro, é o comprimento que você pode medir daqui até chegar aqui. O comprimento do círculo ou da circunferência é 60 centímetros, né? Circunferência de raio 10 centímetros. E a área vai ser, arredondando o π para 3, vai ser 300 centímetros quadrados. Aí tem um exercício no PET
né? Tá lá na página 26 que o quadrado está inscrito, então é um quadrado de lado de 3 centímetros inscrito, né, em uma circunferência de raio R. Então, olha só, qual que é a área do quadrado? Como que eu calculo a área do quadrado? Eu pego este lado, que é a base, tanto faz, são os lados iguais, né? 3 vezes a altura. 3 vezes 3, a área do quadrado é 9 centímetros quadrados. Qual que é o perímetro do quadrado? Isso tudo está perguntando no exercício, tá? Então, vamos ter atenção. Perímetro do quadrado é a soma dos lados. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 4 vezes 3, dá 12 centímetros. Esse ângulo interno do quadrado, né, tem 4 ângulos internos de mesma medida. Todos eles, né, são de 90 graus. Então, cada ângulo interno do quadrado mede 90 graus, né? Esse ângulo externo, também perguntou, é o ângulo suplementar a esse de 90 graus, que também vai ser 90 graus, né? 90 mais 90, ângulos suplementares, somam 180 graus. A soma dos ângulos internos, 90 mais 90 mais 90, dá 360 graus. E desses ângulos externos suplementares também dão 360 graus. Então, isso está perguntando no exercício. Outra pergunta foi, quantas diagonais tem um quadrado? Então, a diagonal, relembrando, ela vai de um vértice, né, ao outro vértice, né, passando pelo centro. Então, quantas diagonais tem? Olha, 2 diagonais tem um quadrado. Então, a resposta das diagonais. As diagonais também são perpendiculares entre si. Então, ela forma um ângulo de 90 graus aqui no encontro, né, das diagonais. Além disso, essa diagonal também é bissetriz dos vértices. Os ângulos do vértice não dá 90. Então, a bissetriz divide o ângulo de 90 em 45, em 2 ângulos iguais, 45 mais 45 dá 90. Então, o valor de x aqui que estava pedindo é 45 graus, ok? O apótema, como que eu posso calcular o apótema? Não é a medida que vai do centro até metade, né? O ponto médio desse segmento. Então, esse segmento aqui não tem 3 centímetros. O apótema que está pedindo é essa medida aqui. Observe que no quadrado, a metade desse lado é 1,5 centímetros. E esse apótema também vai ter a mesma medida. Então, ele também vai ser 1,5 centímetros, né? Forma um triângulo aqui, olha, com um raio, um triângulo retângulo isósceles. Isósceles porque esses 2 lados são iguais. Então, a medida do apótema é 1,5. E esse lado maior, sempre de um triângulo retângulo, ele recebe o nome de hipotenusa. Ele pode ser calculado, né? A medida dele é 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2, ou um valor aproximado de 2,1213,2, né? Então, esse número aqui, arredondando, é próximo de 2 centímetros, né? Mas ele não é um número exato, por isso que está assim, né? Valor aproximado, ok? E é a mesma medida do raio. Então, se perguntar qual que é o raio, né? Essa medida aqui é a medida do raio. Bom, o perímetro, né, do círculo vai ser, então, calculado por essa medida do raio, ou pode ser 9 raiz quadrada, né, de 2. E a área vai ser πr ao quadrado, usando π igual a 3, vai ser aproximadamente 13,5 centímetros quadrados. Muito obrigada, né, pela participação de vocês, e vocês podem fazer o exercício, rever a aula caso seja necessário. Obrigada.